Marco Feliciano, naquele momento, ele era, se não me falha a memória, era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Né? Inclusive, quando ele foi eleito, uma parte da esquerda ficou revoltada, houve, como você falou, muita discussão, né? Houve protestos contra a questão da cura gay, do outro lado, o Malafaia se colocando. Você acha que nesses momentos anteriores a junho de 2013, uma parte da esquerda, por estar no poder há um bom tempo, por ter sido eleita, reeleita, eleito sucessor, na sua avaliação, ela acreditava que ela tinha mais poder do que realmente tinha? Eu acho que, bom, sempre tem uma certa arrogância de quem está no poder e vai ficando, vai ganhando eleições sucessivas, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que houve ali uma miopia, tanto do governo quanto de alguns movimentos de esquerda. Miopia no seguinte sentido, de imaginar que era possível continuar fazendo reformas, do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista dos movimentos que estavam à esquerda, de que seria possível pressionar por reformas, sempre numa direção progressista, de que o outro lado da sociedade não se organizaria, não resistiria, ou pelo menos não resistiria nesta forma como a gente viu aí o Malafaia, levando 70 mil pessoas para a rua. Não são 5 mil do passe livre em São Paulo, são 70 mil em Brasília. Então, esse tipo de reação, de mobilização social contra as reformas, eu acho que essa foi uma conta que ninguém fez, nem o governo fez, nem os movimentos à esquerda que achavam que estavam no seu papel ao pressionar o governo para avançar mais numa direção progressista, no avanço da sua própria agenda, inclusive. Então, mas se por um lado, se o governo do PT, os governos do PT, eles têm uma dificuldade de identificar as demandas conservadoras, uma dificuldade de ler as ruas e identificar as demandas conservadoras, identificando apenas as demandas à esquerda e respondendo a elas, então o silêncio diante dessas demandas da direita ou essas demandas dos grupos mais conservadores apenas colocou mais lenha na fogueira. Foi isso? Porque eu acho que tem uma interpretação que circulou muito no começo de junho, que é a que o Lula sintetizou no pão com manteiga, né? O povo tem pão, agora quer manteiga. Isto as políticas petistas teriam sido bem-sucedidas em redistribuir renda e oportunidades, e que daí o que se pedia eram mais e melhores políticas públicas. Essa foi uma leitura equivocada porque parcial. Existiam movimentos na rua que pediam isso de fato, mas não eram todos. Inclusive, vários movimentos na rua pediam menos políticas públicas. Por exemplo, eram contra o que alguns cartazes chamavam de o Bolsa Esmola. Né? Então, você tem reações que estão aparecendo. O que foi difícil foi enxergá-las, porque como todo mundo vinha olhando para aquilo, e eu acho que, de certa maneira, continua fazendo isso, que é olhar como se a rua fosse sempre de esquerda, isso ficou na sombra. Você veja, a própria nomeação do fenômeno, que vocês aqui, inclusive, estão usando, de jornadas, é uma nomeação à esquerda, né? Que diz que aquilo ali parece com Maio de 68, que parece com a Comuna de Paris, como se tivesse sido uma manifestação realmente orquestrada à esquerda. E eu acho que o que fez de junho aquilo, daquele tamanho, foi justamente o fato de que movimentos muito diferentes e com agendas muitas vezes antagônicas, como, por exemplo, essa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, fossem simultaneamente à rua, né? Pressionar o governo de dois lados. Por isso que eu digo que é um ciclo, eu chamo de mosaico, porque são vários pequenos movimentos, mas que, quando juntos, formam aquela multidão. Considerando o que você tinha respondido há pouco a respeito dessas zonas de conflito, né, o PT que estava no poder, é claro, ele poderia, eu sei que eu perguntei uma coisa semelhante, mas ela é ligeiramente diferente, ele poderia ter desarmado essas zonas de conflito ou por conta da natureza do governo petista, isso seria inexorável, isso iria acontecer? É muito difícil, né, a gente fazer esse tipo de raciocínio, mas eu acho que algumas coisas podiam ter sido mais bem encaminhadas,
mas outras seriam muito difíceis de mexer de fato. Uma que a gente pode pensar como um contrafactual, porque tem os exemplos anteriores, é a Comissão Nacional da Verdade. Tanto o Lula quanto o Fernando Henrique tentaram instaurar a Comissão Nacional da Verdade, e quando perceberam o tamanho da reação, recuaram. A Dilma não. Então, essa é uma linha de ação do governo que dá para pensar que foi uma que acendeu uma das linhas de incêndio de junho. Porque a partir daí você tem uma organização mais robusta dos defensores do regime militar, que começam a expor suas razões publicamente e que vão fazendo organizações como fazem os movimentos sociais. Eles são muito pequenos nesse momento, são movimentos realmente miúdos em junho, mas eles estão lá. E depois a gente viu como adiante eles foram crescendo, né, até o fatídico 8 de janeiro. Então, essa é uma das coisas que o governo talvez pudesse ter mexido. A outra coisa que eu acho que foi um ponto cego é esse ponto da moralidade privada, que aí acho que não é culpa do governo propriamente, porque as ações que causaram mais mal-estar nesses movimentos em favor da família, contra o aborto, etc., eles vêm se mobilizando contra o aborto, sobretudo, desde os governos Lula, são várias marchas, muitos movimentos, mas o que incendeia muito são medidas do STF, né, que é o aborto do feto anencefálico, e a própria aprovação da união consensual entre pessoas de mesmo sexo. São medidas que não estão na alçada da Dilma. Então, a gente também não pode jogar essa culpa no colo dela. Né? Então, eu diria a Comissão Nacional da Verdade, sim, mas esse lado da moralidade, não. Né?